excessos, né, em todos os aspectos, desde gastos com presentes, roupas novas, festas e também com alimentação, né? Todo mundo fica mais gordinho no começo do ano. Todo mundo fica mais gordinho. Tem a ceia de Natal, já inventaram ceia de Ano Novo também, que cada vez mais agora é frequente, né? Antes tinha ceia só de Natal e no Ano Novo o pessoal ia pra gandaia. Depois, talvez até do período da Covid também, que as pessoas tiveram que reinventar, fazer mais tudo indoor, né? Se criou também comilança no Réveillon, ou pelo menos se propagou mais isso. Das bebidas, né? O pessoal às vezes se excede, enfim. E essa série de exageros pode desencadear diversos problemas também, tanto os físicos quanto emocionais e financeiros. Pode representar risco a longo prazo. A gente vai conversar sobre assuntos ligados ao aparelho digestivo, que muitas vezes sofre nesse período do ano, né? E chega agora, muita gente fica aí catando os cacos. E agora, o que é que vai ser? A gente vai bater um papo com o Dr. Fábio Teixeira, gastroenterologista. É muito bom tê-lo aqui conosco, viu, amigo? Satisfação grande recebê-lo aqui mais uma vez. E eu quero começar justamente falando sobre isso. Quais são os principais comprometimentos do aparelho digestivo nesse período em que as pessoas saem muito da rotina alimentar e às vezes demora para voltar para a rotina alimentar também, porque uma coisa é sair por uma noite, outra coisa é aquela coisa, já tô aqui mesmo, vou botar o pé na jaca de vez, vai ficar 10 dias, muitas vezes 15 dias ou até mais fora da rotina alimentar. Quais são os principais comprometimentos que podem acontecer, doutor Fábio? Muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Bom dia, querido Fernando. Bom dia, Feira de Santana. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Bom dia, feira. Então, assim, amigos da Princesa, bancada, é uma honra poder começar o ano aqui com vocês. Em primeiro lugar, assim, dizer que é iniciar, a gente tem que reiniciar o ano. Então é o reset daquele momento que a gente faz no final do ano para a gente poder esquecer, para a gente poder se reprogramar, se reorganizar. Como você falou, a ceia é ceia de abraço, ceia de grandes amigos, de confraternização. E nesses momentos a gente sobrecarrega um pouco mais o nosso tubo digestivo. O coitado sofre, porque aqueles que vinham dentro da linha realmente sobrecarregam naquele momento de confraternização, mas aqueles que vivem fazendo errado no ano todo, chega no final do ano e traz muito mais. Nós temos algumas sobrecargas, Fernando, isso a gente tem que lembrar sempre. Primeiro, bebida. Então, assim, a gente passa a beber de uma forma muito mais exacerbada. Então, sempre uma preocupação com bebidas a gente ter a moderação. Degustar sempre, saber degustar as coisas boas, mas com muita moderação. Então, para bebida, é hidratação. Hidratar. Ter sempre o limite do seu corpo, observar o limite do seu corpo. Tem que ter o risco que a sobrecarga de bebidas pode trazer lesões no fígado, lesões no pâncreas. Isso a gente pode ter uma atenção muito especial. Sobrecargas de alimentos gordurosos, isso é o principal. Alimentações gordurosas trazem para a gente um retardo do esvaziamento gástrico, vão trazer mais refluxo, vão trazer cada vez mais uma sobrecarga, principalmente calórica também. Isso vai aumentar o peso. No que aumenta o peso, as pessoas diabéticas ou com tendência a diabetes vão poder ter essa sobrecarga um pouco maior. E aí traz como você falou, traz a consequência a longo prazo. Então, a curto prazo é uma exacerbação das patologias digestivas. Aquelas pessoas que já têm uma refluxo, vão piorar o refluxo, já tem um sintoma da dispepsia, que é chamada gastrite, vão piorar um pouco mais, mas a longo prazo é algo que nos preocupa, que chama atenção para buscar moderação. Pois é, e aí a gente lembra logo, né, que nesse período o que mais tem é convite para churrasco, né? Todo final de semana, hoje o dia tá até chuvoso, mas nesse período não é comum, a gente sabe, o tempo vai abrir logo, né? Daqui a, 2, 3 dias, de acordo com a previsão do tempo, mas chega no final de semana, tá aquele solzão, o pessoal vai pra praia, pronto, reunião de amigos, é certo que o pessoal vai fazer churrasco, e aí muita bebedeira, muitas vezes a cerveja. Como não deixar de participar desses momentos sem prejudicar tanto? Eu falo isso porque a comida e muitas vezes a bebida também são quase, um churrasco desse são quase eventos sociais, no qual você vai encontrar amigos
E muitas vezes é difícil até se controlar, porque tá todo mundo tomando a cervejinha, todo mundo comendo um churrasquinho. Você se sente até deslocado se não estiver participando daquele momento. Existe como conciliar as duas coisas, doutor? Por exemplo, sei lá, compensar durante outros dias da semana, porque vai ter aquele churrasco no domingo, na casa do amigo, ou, via de regra, o churrasco mais a cerveja, essa combinação vai prejudicar? Fernando, o grande detalhe, no dia 1º do ano, eu participei de um churrasco consciente. Então, assim... Gostei dessa, churrasco consciente. O churrasco consciente, assim, primeira grande coisa, evitar o uso de carnes ultraprocessadas. Então, vamos ter que tirar do churrasco a linguiça, a calabresa. Vamos fazer com que isso seja a nossa rotina, tá? A carne, quando for preparada, prepare aquela carne boa. Escolha uma boa carne, mas não precisa sobrecarregar. Deguste a carne. Tire a gordura, não coma com a gordura. Evite a comida com farinha, com feijão. Use somente com salada. Hidrate, tome bastante líquido e coma devagar. Devagar e sempre, como diriam os velhos, acho que assim é uma boa sequência para isso. E o grande detalhe é não dormir depois que se alimenta. Esperar 3 horas, lembrar que a carne junto com a bebida causa o que a gente chama de gastroparesia, que é uma estase maior dentro do estômago e o retardo nessa digestão. A pessoa vai ficar um pouco mais cheia, se deitar vai ter refluxo, vai começar a ter outras consequências. Então, é o churrasco consciente. Nós temos que lembrar que isso faz parte da nossa cultura. O baiano, principalmente, o confraternizar. Tá certo que a Ana Paula pediu hoje pra gente vir aqui pra falar, pra todo mundo ter moderação, ligou pra São Pedro pra soltar uma chuva, pra todo mundo ficar dentro de casa, ninguém ficar todo pra poder parar e ouvir a princesa aqui hoje. Mas eu acho que o churrasco consciente é a grande palavra. Gostei, o churrasco. E olhe, você pode colocar legumes no churrasco, você pode colocar, tem coisas maravilhosas, você pode apreciar. Pois é, agora uma curiosidade aí, né, importante, que o doutor Fábio traz. Aquele cochilo após o almoço, então, ele não é, ainda mais depois de um churrasco, o pessoal fala, não, depois disso eu preciso tirar um cochilo. Então, via de regra, ele não é legal. Não é, Fernando, assim, todos nós, depois de uma alimentação, não devemos deitar, tá? Passar 2 horas para evitar o refluxo pós-prandial. Após esse tempo de 2 horas, você pode deitar. Sempre quando for deitar dessas 2 horas, deitar do lado esquerdo, para evitar que tenha aquela abertura dessa válvula que fica entre o esôfago e o estômago e formar esse refluxo pós-prandial. Se puder colocar aquela poltrona do papai, ainda melhor para fazer deitar, tirar aquele cochilo da tarde, melhor, tá? Mas não deitar depois que se alimenta. E sempre lembrar, vamos evitar sobrecarga de líquidos junto do almoço, junto do jantar. Porque quanto maior o volume do estômago, maior a chance de você fazer uma distensão dali. Agora, falando de dieta, doutor, existe dietas que equilibram tanto a flora intestinal como a própria saúde do aparelho digestivo de um modo geral? Por exemplo, a pessoa, aquela coisa que a gente falou, cultura confraternizar, ok, mas buscar sempre essa questão do equilíbrio. O churrasco consciente que o senhor falou e buscar o equilíbrio, talvez durante a semana ou algo do tipo. Que tipo de recomendação o senhor traz em relação a dietas? Claro, não vou pedir para o senhor fazer um plano alimentar aqui, mas que tipo de alimentos que podem ajudar a recuperar o aparelho digestivo e até proteger ele também, hoje, terça-feira, pensando num churrasco de domingo ou qualquer coisa desse tipo? Fernando, você falou a palavra que a gente usa muito no consultório, usa muito nos trabalhos científicos e até nas aulas, que é o equilíbrio. Eu acho que todos nós devemos adotar essa palavra, tá? O equilíbrio é você se conectar. Nós temos a oportunidade de conectar com a terra, não industrializados. Então, o alimento que vem da terra, se você pegar folhas, legumes, verduras, tá? De uma boa procedência, claro. O pessoal fala comida de verdade, Comida de verdade. Então, pegar raízes, você pegar uma boa alimentação, aí você vem carne branca, ovo, evitar o uso de ultraprocessados, como nós falamos, evitar o uso de industrializados durante o dia. Então, fazer uma alimentação muito mais saudável, evitar gorduras, frituras, diminua o excesso do sal. O sal não precisa tanto.
A gente tem sabores hoje com temperos aqui da nossa terra, de todos, que são maravilhosos, tá? Então a gente não precisa da sobrecarga de carboidrato. Açúcar, como você mesmo citou exemplo há pouco, tira o açúcar, tira o carboidrato simples, tira aquela farinha que você come no dia a dia. Então, se você colocar o equilíbrio no seu prato, fazer isso da sua rotina, buscar encontrar sabores nas coisas mais simples, a gente vai viver bem. Praticar atividade física, ter uma mente saudável, como a Ana falou, o tempo todo, pensar nisso, olhar para o prato, falar assim, eu estou aqui para saborear, para degustar, buscar a mastigação, fazer com que a sua boca trabalhe mais, não comer muito rápido. Então aquilo ali, faça um prato, saia da mesa. Tá? Evite os doces, evite as tortas, meus amigos que me perdoem, que tá aí, mas a gente tem que falar isso, a gente tem que diminuir essa sobrecarga de chocolate que tá todo mundo comendo muito. Pois é, aí chocolate já me leva a outra coisa também. Café. Café é vilão mesmo, doutor? O que é que o senhor pode colocar a respeito do consumo do café? Porque é algo que a gente tem notado que está cada vez mais, é cultural também. E me parece que agora com cafés diferentes, diversos, máquinas, a gente até bateu um papo em off sobre isso, né? Máquinas que trazem cápsulas com cafés de mais variados locais e regiões e sabores diferentes. E as pessoas estão mais viciadas em café. A verdade é essa. Pelo menos no meu meio eu tenho visto isso, né? O café é vilão e existe um consumo de café consciente também, como o senhor colocou em relação ao churrasco? O café não é vilão. Não é vilão em hipótese só. nenhuma, não é. Então assim, o grande detalhe é que nós temos como tudo. Se você é diabético, você pode comer açúcar, Fernando? Não. Se você é hipertenso, você pode colocar uma colher de sal na sua comida? Não. Então, se você tem um refluxo, você tem que entender que o café, ele tem uma propriedade que é o relaxamento da válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Ele aumenta mais esse relaxamento. No que aumenta o relaxamento, vai aumentar mais o refluxo. Então, você vai exacerbar mais o refluxo. Então, para aquelas pessoas que não tenham patologias digestivas, a dose do seu café, e aí a gente recomenda sempre, aprecie o café. Então nós temos hoje na cidade cafeterias muito boas, então vá lá, mas não vá para comer o doce, comer a gordura, vá lá para degustar o seu café, bater um bom papo, fazer com que aquele momento especial com seu amigo, espero ser convidado para sua casa, você é um especialista em café, então possa fazer isso. Então assim, e aí, meu querido, o café na dose certa, no momento certo, eu acho que não tem interferência nenhuma. O grande detalhe é não deve tomar café após o almoço ou após o jantar, tá? Principalmente por causa desse relaxamento. Evitar o uso do café após 5 horas da tarde, para quem tem alterações do sono, porque a cafeína vai alterar no sono. Se a pessoa tem hipertensa, se a pessoa tem alguma arritmia, deve conversar com seu cardiologista para ver se isso aí vai estar interferindo na sua vida. Se tiver, não use o café. O senhor falou após o almoço, então assim como o cochilo, o café após o almoço também não vai legal. piorar porque ele vai aumentar o relaxamento transitório desse esfíncter que é da válvula que fica entre estômago e esôfago. Isso vai fazer com que a pessoa tenha mais refluxo pós-prandial. Olha só. Doutor, falando enfim, a gente falava agora há pouco, né, do caso do Pelé, né, o câncer de colo que vitimou o rei do futebol, que nos deixou aos 82 anos. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa doença. Existem fatores de risco para esta doença? O que é que de fato consiste essa doença? O câncer de colo que acometeu o Pelé. E que volta e meia a gente fala sobre o assunto, mas quando pega alguém conhecido, alguém próximo ou alguma celebridade, obviamente que esse assunto acaba vindo à tona com mais força. Eu acho que a existência do Pelé como um todo foi a existência ao infinito, né? A gente tem que sempre lembrar desse ser que foi um ser histórico e marcante nas nossas vidas. E também temos que não usar a figura do Pelé, mas usar a imagem e mais um exemplo que Pelé pode ter nos dado, que é o cuidado com o cólon. O cólon, hoje, ali que consiste na parte distal do intestino e chegando até o reto, ele pode ter o segundo câncer mais comum no nosso meio.
O primeiro no homem é a próstata, o primeiro na mulher é a mama. Então, nos dois, o segundo câncer mais prevalente é o do câncer do colo. Então não tem isso, homem ou mulher tem mais Não tem. prevalência, né? É a segunda maior prevalente nos dois, tá? É um câncer que avança cada vez mais, principalmente na idade. Cada vez mais a gente consegue perceber em idades mais precoces, tá? E quer queira, quer não, nos chama muita atenção que é o câncer mais prevenível que nós podemos ter. E nós podemos prevenir o câncer de duas grandes formas. A primeira é uma alimentação consciente. Então, hoje conhece-se que cada vez mais o combate à obesidade, fazer com que as pessoas percam peso, muda radicalmente o caminho para o câncer. A história natural do câncer, das pessoas que são favorecidas a ter o câncer, quando você coloca uma dieta mais integral, rica em folhas, legumes, em frutas, muito mais água, hidratação, fazer com que a pessoa tenha mais atividade física, muda a história natural do câncer. Evitar carnes ultraprocessadas. É uma coisa impressionante o quanto que isso muda a vida do ser humano. Carne, como você falou, é colocado que a mais que 500 gramas de carne por semana, você aumenta o risco por ser a carne vermelha, mas até 500 gramas não. Então, você escolheu um aumento de poder utilizar a carne vermelha, não usar todos os dias, tá? Evitar o cigarro, isso daí é uma coisa impressionante. Hoje, a sociedade americana, que mais norteia nossas condutas sobre isso, colocou que todo ser humano, a partir dos 45 anos de idade, deve começar a prevenção, o rastreamento de pequenas lesões, chamadas de pólipos, que podem ser removidas pela colonoscopia, retiradas por ali, e esses pólipos que vão levar a um câncer de colo no futuro, que podem levar a um câncer de colo. Estima-se que entre 15 a 25% da população tenham, a partir dos 45 anos, essas pequenas lesões. Mas o que chama atenção? Pessoas que têm uma história familiar de câncer intestinal. Essas pessoas precisam ser avaliadas pela equipe médica para saber qual grau que tem de relação na família nisso, e 10 anos antes do primeiro caso, deve ser começado toda essa trajetória de rastreamento. Ou seja, é recomendado 45 anos, mas quem tem um possível fator de risco familiar, 35 já pode estar fazendo. Quem 10 anos primeiro, 10 anos antes do primeiro acontecimento na família. Se a família tem alguém com 40 anos, 30 anos é a linha de corte. Então, a partir de 30 anos, nós todos devemos fazer. Agora, meu tio teve uma lesão, que é um pólipo com displasia de alto grau, que é considerado pelo japonês como um câncer precoce. Ele teve aos 60 anos. Então, na casa, assim, a gente não pode, ninguém, depois dos 50 anos, deixar de fazer uma colonoscopia. E qual a frequência, doutor? Anual, bianual? De quanto tempo se recomenda fazer? A partir do momento em que já é recomendado o rastreamento. Tá, Fernando, assim, nós temos algumas formas de acompanhamento, de rastreamento dessas pessoas, tá? Primeiro, tem um exame simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Isso aí a gente deve fazer anualmente. Toda vez que a gente for no nosso médico, conversar com ele, olha, coloque para mim a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Detectado, tem que ser conduzido a uma colonoscopia. A partir do momento que a gente começa uma colonoscopia e essa colonoscopia não tenha nenhum pólipo, nenhuma lesão, a gente faz a cada 5 anos. A partir do momento que a gente encontra uma pequena lesão, remove essa lesão, e isso a gente pode fazer hoje tranquilamente com suporte anestesiológico, colonoscopia hoje de alta qualidade e segurança. A gente remove essa lesão. No que a gente remove essa lesão, a gente estabelece para o paciente no próprio exame. Então, a partir daquele momento, a gente já faz a remoção e a gente estabelece a frequência com que aquela pessoa vai estar fazendo. Se é a cada um ano, a cada 3 anos, ou se a pessoa pode ficar realmente a cada 5 anos. Pois é importante esse relato do doutor Fábio. A gente está falando de salvar vidas mesmo, né? Imagina, a pessoa faz como rotina, encontra um pólipo. No próprio exame, o pólipo já resolve o problema, já tira o pólipo ali. E esse pólipo, ele pode ser um potencial câncer no futuro. Existe esse dado assim, de probabilidade de um pólipo virar o câncer, doutor? Fernando, vou te dar um dado muito mais profundo. 90% dos cânceres intestinais
vem dessas pequenas lesões que podem ser removíveis. 10% do câncer vem daquele câncer de intervalo, onde começa de uma forma abrupta, de uma pequena lesão e cresce, que a gente não poderia prevenir. Então você imagina que se a gente tem hoje em torno de 45 mil pessoas por ano que morrem por câncer de intestino. Que morrem, não é que tem o diagnóstico, que morrem por câncer. A gente poderia prevenir, por uma campanha de saúde pública, cerca de 40 mil pessoas. Então, é um impacto extraordinário. Então, falar de câncer de cólon é uma bandeira. A gente faz isso não é só no Março Azul, que a gente lembra do câncer de cólon, Setembro Verde, mas tem que falar o tempo todo que isso é para prevenção. Doutor Fábio, para a gente encerrar, eu queria deixar muito mais uma palavra, aconselhamento de médico muito conceituado, conhecido da cidade, que o senhor para esse início de ano, né? A gente está no dia 3 de janeiro, é um momento que muita gente começa a fazer promessas, né? Que muitas vezes foram feitas um ano atrás e não cumpridas. Vou fazer dieta, vou reduzir o peso, vou fazer atividade física. Saúde. Então, assim, em relação ao próprio impacto na saúde da pessoa, qual a importância de cumprir essas promessas ao longo do ano, promessas que foram feitas na virada do ano? E mais do que isso, que tipo de aconselhamento o senhor traz para a saúde, sobretudo digestiva, enfim, mas a saúde de modo geral, a longo prazo, né? O quanto que é importante startar esses processos de vida mais saudável a partir de agora. Fernando, hoje nós do aparelho digestivo temos um novo conceito chamado neurogastroenterologia. Passamos a conhecer que o intestino realmente é o nosso segundo cérebro. Pois é, fala-se muito disso. Né? O intestino hoje é o detentor ali da troca, da interface que tem nossa com o ambiente, com o mundo. Então, a conexão do cérebro, a conexão do lado neurosensorial, do lado emocional, com o intestino está cada dia mais evidente nas nossas vidas. Então, boa parte das patologias que vão ao nosso consultório são patologias que têm uma necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Então, hoje não é só falar do alimento, mas é falar da consciência de viver bem, de viver com qualidade de vida. Então, cada vez mais as pessoas precisam estar com esse espírito que a Ana falou aqui há pouco, o momento de se reequilibrar, se reconectar. Então, um conselho para esse ano é que depois desses 3 anos de pandemia, que nós possamos colocar Deus sempre nos nossos corações, uma energia positiva, pensar, acordar de forma positiva. Estabeleça em acordar 1 hora mais cedo para você se conectar a um plano superior, independente da religião, mas fazer bons pensamentos. Estabelecer por dia todo uma pequena lista, diariamente, o que eu preciso fazer hoje? O que eu vou fazer hoje de bem, de bom para o universo? Quantas vezes eu vou dizer que eu te amo hoje para os meus filhos, para os meus pais, para a minha família, para os meus amigos? Quantos abraços eu posso dar hoje durante o dia? Quanto que eu posso falar para o universo que eu estou bem? Porque essa é a primeira barreira que a gente tem que estabelecer. Não é só a barreira de comer a coisa certa ou fazer com que o intestino não. Porque eu não tenho isso. Quando a gente estabelece essa conexão, nosso intestino começa a responder melhor. Então, quando a gente faz isso, passar a estabelecer, como é que eu posso ter uma alimentação mais consciente, mais equilibrada, com uma palavra que a gente colocou aqui. E aí, a gente passa a ter isso como rotina. Estabeleça uma rotina de atividade física, independente da idade, mas você tem que mobilizar, flexibilizar, tonificar, você tem que fazer com que seu corpo se transforme em um elemento cada vez mais de bem-estar, de boa vida. Não fique restrito à sua dor. A gente combate muitas pessoas que voltam hoje da pandemia com fibromialgia, com dor crônica. As pessoas ficam limitadas, esqueçam, vençam. Coloque uma mentalidade para poder fazer uma coisa mais positiva, tá? E a escolha saudável. Não precisa de alimentos muito mirabolantes, ou dietas malucas, nada disso. Comece a ter uma atitude saudável, restringe cada vez mais o açúcar, restringe o sal, a gordura, a fritura. Faça com que cada dia você saboreie mais as coisas mais simples. A simplicidade é tudo nessa vida. E assim, só para finalizar, eu gostaria de relembrar, ouvir a vinheta passando da nossa campanha. Nós estamos até março. Ter um coração consciente e solidário.
faça para o universo, doe para o universo alguma coisa que você tenha recebido. Então, se você recebeu muito amor, doe um pouco mais de amor. Se você puder fazer o bem por uma pessoa, onde você encontrar, faça o bem. Nós temos nossa campanha de doação de fraldas do nosso lar do Irmão Velho Precisa. Então, comece esse ano pensando, o que eu posso fazer de bom? Nós temos com a campanha até março, arrecadando fraldas para o lar do Irmão Velho. Então, vai lá no site do nafad.núcleo, ou ligue aqui para a Princesa, veja como pode fazer isso, vá na Farmácia Brito, tem lá um site específico para isso, para poder fazer uma doação. Então, faça o bem, viva alegre, viva feliz, ame mais e viva como vocês aqui. Então, primeiro dia do ano, meu primeiro compromisso está com meus amigos. Viva entre amigos. E a gente agradece por isso, essa disponibilidade de vir bater esse papo conosco. Essa campanha eu conheço de perto, é muito legal essa campanha que o doutor Fábio tem, junto com o nosso querido amigo Brito também, da Farmácia Brito. É uma campanha muito bonita, muito interessante, muito importante. Eu digo sempre, quando você faz bem para o outro, você está fazendo um bem enorme para si mesmo também. Você se sente tão bem, né? É uma sensação tão gostosa, você se sente tão nobre de estar ajudando alguém, que você está fazendo pelo outro e você está fazendo por si mesmo ao mesmo tempo, que você está se sentindo bem, você está, né? Você está sabendo que você está contribuindo com a sociedade, você também se sente muito melhor. E a gente esqueceu de falar da última coisa. Sim. Para viver bem esse ano, perdoe mais. Como você falou, assim como a gente pode doar, doe para o passado o perdão. Que o perdão faz muito melhor pra gente, traz nosso corpo muito mais leve, nossa alma muito mais empoderada. Então, acho que é viver melhor, perdoe mais, esqueça tudo aquilo que a gente não pôde, que as pessoas não puderam fazer por nós e viva no perdão também. Eu acho que é importante. Perfeito. Querido amigo, muito bom tê-lo aqui conosco, Dr. Fábio Teixeira, gastroenterologista. Muito bom, feliz ano novo pro senhor, viu? Muitas realizações. A gente agradece a disponibilidade de ter colocado a primeira agenda do ano, esse papo aqui com a gente e esse papo muito legal no sentido de orientação e também de trazer boas energias, porque o doutor Fábio, quem conhece de perto sabe, é uma pessoa que, né, é espiritualizada, pessoa que traz boas energias, que agrega no ambiente que chega, isso é muito legal, né? Pessoa que a gente gosta de bater papo, pessoa que a gente desenvolve rapidamente um carinho especial, porque ele é uma pessoa diferente mesmo. Quando você encontra, você vê a energia da pessoa. Muito bom tê-la aqui conosco, viu, amigo? Mas muito obrigado. Assim, desse ano, eu parto para mais um ano de luz, de luta, de garra, de realizações. A gente sempre tem que pensar nisso, realizar, fazer e acontecer. E é assim que eu coloco a minha vida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a essa casa que tão bem me recebe. Então, começar o ano com quem a gente ama, não tem nada melhor. Então, parto daqui para atender meus pacientes hoje, para começar a dar um abraço a cada momento. Como é bom, mesmo depois da pandemia, eu começar a abraçar as minhas velhinhas de novo. Eu passei 2 anos assim, com o meu braço. Não conseguia abraçar as pessoas que tanta gente ama, que tanto depositam na gente a confiança de vida, que são os pacientes, tá? Então, eu tenho como mensagem, faça desse ano o seu ano. Faça desse ano o ano da sua vida. Então, como a gente não abaixa a cabeça jamais e vamos arrebentar mais um ano. Parabéns, Caso, saudade, querido Dilson, que não está aqui hoje com a gente. Maravilha, doutor Fábio Teixeira, gastroenterologista, médico gastroenterologista aqui conosco, batendo um papo, falando, né, sobre muitos assuntos, a questão do próprio câncer do colo de útero, né, do colo intestinal, do colo retal que acometeu o nosso querido Pelé. Quase que eu faço a mesma coisa que o repórter da Globo fez, viu? Você viu que ele falou isso sem querer? Mas o câncer do colo, a própria questão da alimentação, a importância, muita gente comete excessos nesse período, e ainda trouxe mensagem importante pra gente, para esse começo de ano. Muito bom tê-la aqui conosco.